Olá pessoal, eu vou estar dando início aqui à nossa quarta aula sobre o período interbíblico e nossa última aula sobre o período interbíblico também, tá? Nós já fizemos 3 aulas anteriores onde nós pudemos nos aprofundar em vários aspectos do primeiro século e desses 400 anos que ocorrem entre o profeta Malaquias e João Batista. Para quem não participou das primeiras aulas, o período interbíblico é justamente esses 400 anos de silêncio que existe entre esses dois profetas, Malaquias e João Batista. Só que a gente viu já na primeira aula que não foi tanto um silêncio de Deus assim, porque muitas coisas aconteceram pela soberania do Senhor para que aquele versículo lá de Gálatas 4:4, quando Paulo fala que Jesus veio na plenitude do tempo, fizesse sentido. A gente viu que tanto da dominação babilônica, depois da dominação persa, da dominação grega e dominação romana, vários aspectos ali contribuíram para que a mensagem do Evangelho fosse divulgada com mais clareza, mais facilidade e rapidez aos povos daquela região ali e aos arredores também, tá? Somente entendendo, por exemplo, esses aspectos que nós já trabalhamos, que você consegue compreender como que Paulo, o apóstolo dos gentios, conseguiu pregar o evangelho para toda a Ásia Menor. Como que os apóstolos conseguiram divulgar a mensagem de Jesus com tanta facilidade, com tanta agilidade. Então, a gente chegou a trabalhar mostrando como a soberania de Deus esteve presente durante todos esses 400 anos aí, ok? Agora a gente vai dar seguimento a só um dos grupos que ficou faltando na terceira aula, tá? Na terceira aula a gente trabalhou sobre as seitas judaicas que aparecem no Novo Testamento e que não existiam no Antigo Testamento: os fariseus, saduceus, os essênios, os zelotes, os escribas, os herodianos. A gente trabalhou esses, mas como ficou faltando um, eu vou iniciar essa aula dando continuidade à anterior e para quem quiser acompanhar as aulas que passaram, eu vou colocar aqui na descrição o link para o documento onde tem um resumo da primeira, segunda e terceira aula e junto com o resumo dessa aula aqui também, ok? Então vamos orar? Deus amado, Pai querido, te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tu és o Deus soberano, Pai, que cuidou de cada um de nós, Deus, que tem cuidado, Pai, nos livrando de todo o mal, Deus, nos enchendo de esperança, Pai, pela vida eterna, Deus, fazendo, ó Pai amado, com que a cada dia, Deus, a nossa fé, Pai, e a nossa prática de fé em verdade, Deus, venha crescer, Pai, com esses ensinamentos, Deus. Continue nos iluminando, Pai, ajudando esses estudos, Deus, a clarearem, Pai, a nossa leitura dos Teus Evangelhos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Pai, para que não haja nenhuma separação entre nós e Ti, Deus, e que o Teu Espírito Santo conduza essa lição aqui, para a honra e louvor do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que te pedimos, Pai. Amém. Então, gente, a única coisa que ficou faltando no último estudo foi nós falarmos sobre os publicanos, tá? O único grupo que aparece no Novo Testamento e que não é relatado no Antigo Testamento ali, e que não é bem uma seita judaica, tá? Não era uma seita judaica de maneira nenhuma, na verdade, mas é importante a gente entender porque ele aparece em diversos trechos ali, principalmente dos evangelhos, ok? Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos do império, tá? Por que eles eram tão odiados? Por exemplo, lá em Mateus 9, versículo 10 e 21, versículo 31, os publicanos eles são comparados com os pecadores e as prostitutas. Por que isso acontece? Por que eles eram tão odiados? É porque Roma instituía um valor de imposto para determinada cidade. Por sua vez, havia o chefe dos publicanos,
que era uma espécie de regente dos outros que tomavam conta das regiões. Esse chefe, ele comprava o direito de cobrar imposto de uma determinada região. Para isso, ele contratava alguém para ficar tomando conta dessa região. E esse também escolhiam pessoas, geralmente de baixo nível, para que fosse nas casas bater de porta em porta, cobrando os impostos para o império. Qual era o problema disso? É que essa estipulação de imposto romana, ela era dobrada pelo chefe dos publicanos, que por sua vez o outro também dobrava, e que por sua vez aquele cobrador de imposto também acrescentava um valor nesse imposto. Então, o imposto que Roma solicitava chegava às casas de maneira muito mais estrondosa, com uma diferença gigante. Tá? Então, os publicanos eram esses, os cobradores de impostos. E uma coisa interessante que a gente vai ver ali é que Jesus se relaciona com alguns deles, né? Por exemplo, Jesus convocou um publicano, que é o próprio apóstolo Levi, que também é chamado Mateus, que escreveu o primeiro evangelho. Ele era um publicano e Jesus convocou ele. E a única coisa que Deus pediu para os publicanos foi que eles cobrassem o justo. Então Jesus não demonizou essa classe de pessoas, mas ele queria que eles trabalhassem de forma justa, ok? Jesus ele salvou Zaqueu, passagem muito conhecida que você encontra nos evangelhos também. João Batista batizou muitos publicanos, você encontra isso lá em Lucas capítulo 3, versos 12 e 13. E uma coisa interessante é que a gente vê no mesmo evangelho de Lucas, se eu não me engano, que João Batista ele se negava a batizar pessoas que não haviam se arrependido de seus pecados. Então, se ele batizou publicanos, é sinal que ele via naquelas pessoas ali verdadeira conversão. Por que eu estou falando isso? Porque, assim como acontece com os fariseus e saduceus, a gente tende a ideia de generalizar que todos eles eram pessoas de mau hábito, né? Pessoas sujas, mas não é. Existiam pessoas justas nesse meio aí. Só que o ofício de publicano, ele por si, ele já era se tornou uma classe odiada pelo judaísmo daquele período ali, tá? Além de, claro, os judeus, muitos deles se negarem a pagar imposto a César, como a gente viu na aula passada, principalmente os zelotes, né? Se negavam a pagar imposto a César porque eles se baseavam numa lei lá de Deuteronômio que dizia que você não deve pagar imposto a um líder, a um sumo sacerdote estrangeiro, ok? Então, resumindo, esses eram os publicanos. Quando você lê sobre os publicanos nos evangelhos, saiba que é por isso que eles são uma classe tão odiada, ok? Agora a gente vai entrar especificamente na aula de hoje, tá? Que são sobre as características gerais do judaísmo e depois a gente vai ver as características gerais dos povos pagãos, ok? Começando pelas características do judaísmo. A primeira é que durante esses 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um enorme crescimento no interesse pelo estudo de angelologia e demonologia, tá? Resumindo, são os estudos de anjos e demônios. Por que isso faz uma diferença na nossa leitura do Novo Testamento? É porque no Antigo Testamento você não vê tantas passagens fazendo citações em relação a anjos e demônios, enquanto nos evangelhos você vê Jesus fazendo exorcismos, apóstolos praticando exorcismo em Atos com muita frequência. Por que isso acontece? Porque durante esse período do cativeiro babilônico, depois principalmente no período do cativeiro medo-persa, ali com o rei Ciro, com o rei Dario, ocorreu uma subjugação à cultura medo-persa. E a cultura medo-persa valorizava muito esse aspecto, esses outros entes espirituais que existiam além de Deus.
Então, isso foi trazido para o judaísmo de alguma forma. Uma coisa que a gente estuda, por exemplo, em teologia do Antigo Testamento, é que se você for comparar os relatos de 1ª e 2ª Reis e de 1ª e 2ª Crônicas, que fazem referência às mesmas histórias, ao mesmo período, você vai notar uma diferença muito grande nas ênfases. Por quê? Porque 1ª e 2ª Reis foi escrito antes do cativeiro babilônico e 1ª e 2ª Crônicas foi escrito depois do cativeiro babilônico. E ali você já encontra determinadas referências literárias que vieram herdadas da cultura babilônica e logo depois da cultura medo-persa, ok? Então, nesses 400 anos, você tem um enorme crescimento pelo interesse dessas matérias, angelologia e demonologia. E se você quiser conferir como isso aparece de maneira tão presente nos evangelhos, você pode dar uma olhada lá em Marcos capítulo 1, verso 13, onde os anjos servem a Jesus. E você pode olhar também todos esses textos aqui no Evangelho de Marcos para facilitar. Marcos capítulo 1, versos 21 a 28. Marcos capítulo 3, versos 20 a 30. E no capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Ok? Dá uma conferida lá, vale a pena. Segundo tópico das características gerais do judaísmo. Houve uma grande quantidade de poesia e literatura sapiencial que surgiu nessa época, ok? A gente já falou algumas aulas passadas, acho que na segunda aula nós falamos sobre os textos apócrifos e pseudepígrafos, tá? Eu vou deixar na descrição aqui o resumo dessas aulas, se você quiser entender, só dá uma conferida lá, dá uma lida, beleza? E dentro desses escritos surgiu muitos desse estilo de literatura poética e sapiencial. Sapiencial são literaturas de sabedoria, como a gente tem Provérbios, por exemplo, Eclesiastes, ok? O que aconteceu? Eles se baseavam muito lá em Provérbios 8, no Provérbios que nós temos na nossa Bíblia, Provérbios 8, onde você vê ali uma espécie de personificação da sabedoria, tá? Em Provérbios 8 você encontra como se a sabedoria fosse uma pessoa mesmo ali naquele texto, vale a pena dar uma conferida também. E a combinação dessas duas características, tanto o interesse pelo estudo de anjos e demônios, quanto a esse aumento na quantidade de literatura poética e sapiencial, significava que, enquanto o judaísmo permanecia monoteísta, ou seja, crendo em um só Deus, tornou-se possível falar sobre seres além do próprio Yahvé. Então, por isso que você encontra no Novo Testamento muito mais referências a anjos e a demônios. Tanto anjos quanto grandes seres humanos, em categorias próximas à da divindade. Algumas horas eles são colocados quase como categorias divinas mesmo, tá? Afinal de contas, você tem um texto lá em Daniel, capítulo 7, verso 9, que ajuda muito a entender qual foi a influência para que eles tivessem interesse nesses seres poderosos celestiais, ok? Tanto que você tem referência, por exemplo, ao anjo Rafael, no livro de algum dos livros apócrifos que nós estudamos anteriormente e eu agora esqueci aqui, mas você tem referências a anjos muito poderosos, ok? E isso vem desse texto, Daniel, capítulo 7, verso 9, onde fala lá sobre alguns tronos que existiam no céu, tá no plural, e no céu onde haveria um ancião de Deus que se assentou nesse trono. Então eles passaram a acreditar, não existe só um trono. Se existem vários tronos, então existem vários poderes celestiais que também se assentarão nesses tronos. Quem são esses? Por isso começou a se desenvolver uma grande produção de literatura fazendo referência a esse tipo de ser, tá? Ok? Mas
deixando bem claro que os autores do Novo Testamento, de forma muito clara, mostram que esse ancião que se assentará nesse trono é Jesus Cristo, ok? Isso fica muito mais claro, mas no período pré-evangelho eles não sabiam disso porque o Messias não havia se revelado ainda, beleza? Terceiro ponto, uma visão cada vez mais positiva da natureza humana. Isso é algo que ainda afeta muito as igrejas do nosso período, ok? Uma visão positiva da natureza humana pode trazer muitos problemas para a teologia de uma igreja, porque a Bíblia, ela começa narrando lá de Adão e Eva, e ela, depois da criação, vai dizer que Deus criou tudo e viu que tudo era bom. Até aí, até aquele período, ok, a natureza do ser humano era boa. Porém, com a entrada do pecado no mundo, nós distorcemos a realidade. Nós nos rebelamos contra Deus. E de alguma forma misteriosa, a Bíblia diz que o pecado de Adão é imputado a cada um dos seres humanos. Então nós já nascemos em pecado. A nossa natureza, ela já nasce corrompida pela influência do pecado. Porém, no período em que Jesus aparece, estava crescendo no meio do judaísmo uma ideia positiva da natureza humana, como se houvesse uma dupla capacidade do ser humano, tanto para fazer obras boas quanto para fazer obras ruins. E conforme eles colocavam na balança se a sua obra boa ultrapassasse o número de obras ruins, você seria salvo por isso. Só que isso é uma teologia distorcida, porque a gente sabe que nós não somos salvos pelo mérito dos nossos fazeres. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo. E essa teologia da visão positiva da natureza humana ficou tão aflorada entre os judeus que alguns deles chegavam a crer que eles seriam salvos pelos méritos dos patriarcas. Ou seja, o judeu falava que ele não seria salvo pelo que ele fez, o que já seria errado, mas ele seria salvo pelo que Abraão, Isaac e Jacó fizeram. Então essa teologia do mérito, ela cresceu de maneira tão grande que eles chegavam a afirmar esse tipo de coisa, de que a salvação não era um relacionamento, não fazia parte de um relacionamento individual entre você e Deus, mas era algo coletivo. Alguns deles afirmavam que eles seriam salvos por causa do que os outros no passado fizeram e não por eles, ok? Então esse é um tipo de crença que você vê sendo combatida no Novo Testamento, quando, principalmente em Atos, você vê em algumas passagens falando sobre como alguns ali depositavam a sua confiança de salvação nos méritos dos patriarcas e não em Jesus Cristo, não no Messias, beleza? Quarto ponto, oração e boas obras. Com o cativeiro babilônico, aconteceu a diáspora judaica. Se você quiser saber um pouco mais sobre a diáspora, consulta o primeiro documento do primeiro estudo que eu vou colocar aqui no link. Ok? A diáspora judaica foi um espalhamento do povo judeu pelos povos vizinhos quando Jerusalém foi tomada, quando a Judéia foi submetida aos poderes babilônicos ali, ok? Depois o Medo-Persa, depois os gregos, depois os romanos. O que aconteceu? Eles perderam o templo, perderam a sacralização de Jerusalém. A única coisa que restou para eles foi a Torá. Dos principais símbolos dos judeus, que eram três: Jerusalém, o templo e a Torá, eles só conseguiram continuar com o último. Então, qual foi a forma que eles encontraram de continuar fazendo os seus rituais, fazendo suas adorações a Yahvé, cantando seus hinos, praticando os seus ritos? Foi através da criação das sinagogas. Eles já não mais se reuniam em templos ou em tabernáculo, mas eles se reuniam em casas de anciãos. E ali naquelas casas eles praticavam as orações
e incentivavam as boas obras como algo que substituiria a prática do templo, ok? E eles se baseavam em 2 textos para acreditarem nessa substituição do templo pela sinagoga. Um era Oséias capítulo 6, verso 6, que diz: misericórdia quero e não sacrifício. E o segundo texto era Salmo 51, verso 16: não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tus daria. Ou seja, são textos que apoiam que Deus se agrada mais em obediência do que em sacrifício. Então eles se baseavam nesses textos para afirmarem que a sinagoga poderia sim ser uma substituição do templo, temporária, porque eles sempre ficaram na esperança de que o templo fosse restituído, de que Jerusalém seria independente novamente, ok? Vamos lá, o quinto ponto. Quinto ponto é um grande interesse em temas e literatura apocalípticos. A gente também viu lá na nossa segunda aula que houve um interesse muito grande nesses 400 anos, justamente pelo povo ser escravizado por povos estrangeiros. Eles acabavam fazendo crescer dentro deles uma esperança messiânica. Eles esperavam muito que o Messias viesse redimir o seu povo ali, ok? Isso influenciou na sua produção de literaturas. Você vai encontrar muitos pergaminhos, muitos manuscritos antigos desses 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento que tem o estilo apocalíptico, que fala sobre o fim dos tempos, o juízo final, a vinda do Messias. E a gente já falou como cada um daqueles grupos judaicos, fariseus, saduceus, zelotes e essênios, cada um deles esperavam um Messias de algum tipo. E nenhum deles esperava um Messias como Jesus foi. Então, por isso que eles rejeitaram o Messias. A gente já falou disso em outras aulas. Mas o ponto quando Jesus vem à Terra na plenitude do tempo, ele encontra um povo que estava muito à espera desse fim apocalíptico, dessa remissão que o Messias traria, só que eles acreditavam em um Messias muito político, um rei que viria e governaria sobre eles, ok? Sexto ponto, a adoração e estudo na sinagoga. Como a gente já falou aqui, mas a gente vai entrar em alguns pormenores aqui. Isso assumiu formas que se tornou central no desenvolvimento da igreja cristã. Você vai ver que existe muita similaridade entre as primeiras reuniões dos cristãos depois do Evangelho com os judeus que se reuniam nas sinagogas antes de Jesus e durante o ministério de Jesus também. O preceito do culto do sábado era amplamente aceito pelos primeiros adoradores cristãos. Orações e hinos abriam e fechavam cada culto. Entre um e outro havia a leitura da Torá, dos profetas e dos salmos, e também do Targum. Targum era um comentário bíblico que trazia tradições orais para o texto dos judeus, ok? E o sermão sendo apresentados por um dos anciões da sinagoga, baseados nos textos do dia. Os assistentes dos anciões podem ter inspirado, sabe quem? Os diáconos. Para você ver como Jesus, ele, apesar de condenar algumas atitudes e crenças judaicas, algumas coisas ele aprovava. Você vê em Atos sendo instituído ali o ministério dos diáconos. E os diáconos que nós temos até hoje, principalmente nas igrejas tradicionais, eles provavelmente foram inspirados nesses anciões que serviam nas sinagogas. Diáconos vem de uma palavra grega que significa servir. E esses anciões, eles serviam ali na sinagoga da mesma forma que os diáconos de hoje em dia. Ok? As sinagogas também eram usadas para reuniões de vários tipos da comunidade, de modo mais destacado para a educação primária de meninos com idades entre 5 a 12
ou 13 anos. Então, gente, é um mito essa ideia que a gente tem, às vezes, de que todo mundo, ou quase todo mundo, na cultura judaica daquela época, era analfabeto, porque eles eram instruídos entre 5 e 12 ou 13 anos, pelo menos a maioria deles, pelos rabinos ainda não existiam naquela época, desculpa, mas pelos anciões das sinagogas que educavam eles a partir da Torá mesmo, a partir do Antigo Testamento, do Pentateuco principalmente ali, ok? Muita gente acha que o texto de Atos 4, verso 3, afirma que eles eram analfabetos em sua maioria, mas não. Aquele texto ali ele só declara que os primeiros discípulos eles não haviam sido instruídos formalmente por um rabino além da idade de 13 anos. Então, mas antes disso eles haviam sido instruídos, ok? Provavelmente, pelo menos a maioria deles era. Os judeus eram ainda proibidos de usar tribunais seculares para resolver suas disputas civis. Desse modo, os líderes da sinagoga funcionavam como um ministério da justiça local quando necessário. Então a sinagoga ela também funcionava como uma espécie de tribunal regional ali para julgar pequenas causas, ok? Isso você encontra, por exemplo, referências lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso de 1 a 11, Tiago capítulo 2, versos de 1 a 13. Depois dá uma conferida lá, ok? Sétimo ponto. Outra instituição que aparece no Novo Testamento e que não tinha referência nenhuma no Antigo Testamento é o Sinédrio. O mesmo Sinédrio que Jesus foi julgado lá, o próprio Paulo se fez presente lá também. O Sinédrio ele não aparece no Antigo Testamento. E o que ele era? Ele desempenhava um papel de crescente importância na vida judaica, pelo menos na Judéia. Essa Corte Suprema e órgão legislativo formava um único conjunto composto idealmente de 71 membros do Sinédrio. 71 membros liderados por um sumo sacerdote. E apesar dos fariseus serem maioria ali entre o povo, ser o partido judaico mais popular, a maioria do Sinédrio era feito de saduceus, ok? Porque como a gente já viu lá atrás, os saduceus foi a seita judaica que se corrompeu pela helenização, pela cultura grega. Então eles aceitavam a cultura grega que foi adotada pelo Império Romano. Então o Império Romano, para manter o seu controle sobre a Judéia, o que eles faziam? Eles colocavam uma maioria dentre esses 71 que participavam do conselho do Sinédrio, a maioria eram saduceus, justamente porque os saduceus estavam alinhados com a cultura helênica, com a cultura romana, ok? Então era uma forma deles manterem o poder político sobre o povo judeu ali, tá? Afinal de contas, Roma nomeava, já falei aqui que Roma nomeava os sumos sacerdotes e queria assegurar que o tribunal permanecesse leal ao império, como eu acabei de dizer, o que seria mais fácil com os saduceus. De qualquer forma, Roma, em grande parte, permitia autonomia ao Sinédrio, enquanto reservava para si mesma a pena de morte em pelo menos alguns casos, como a gente pode ver lá em João, capítulo 18, verso 31. No caso de pena de morte, então, não era o Sinédrio que julgava, era o próprio Império Romano, ok? E haviam sinédrios menores, que eram tribunais inferiores, que também ajudavam a manter a ordem, julgando causas menores, tá bom? Eram tribunais mais localizados ali, mais regionais mesmo, ok? E a última característica importante do judaísmo é que o judaísmo naquele período ele apareceu como uma alternativa para aqueles povos que haviam abandonado a sua crença, tá? Como esses povos foram dominados tanto pelos
pelos babilônicos, depois pelos persas, depois pelos gregos, depois pelos romanos, esses povos eles acabavam perdendo a sua fé no seu Deus, porque eles acreditavam que o seu Deus era muito fraco. Se esse Deus permitia que eles fossem dominados por outros povos, então esse Deus não tinha poder. E eles perdiam a sua fé. E o judaísmo surge como uma alternativa para essas pessoas, para que elas crescem. Porque eles reparavam que a cultura judaica ela é dotada de uma consistência. Existe uma consistência ética, existem rituais que fazem referência a um Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. Então isso fazia muito mais sentido para eles. E eles passavam a querer abandonar as suas crenças antigas e ver o judaísmo como uma possibilidade de crença também. Tá? Só para você ter uma ideia, o fato do judaísmo trazer a ideia de um Deus só já fazia uma diferença gigante. Porque a maioria daqueles povos acreditavam em muitos deuses. Alguns acreditavam que tudo era Deus. Da mesma forma que o hinduísmo acredita hoje que a vaca é sagrada, que o rato deve ser adorado e milhões de outros deuses, eles também haviam povos naquela época muito parecidos com esse tipo de crença. Para você ter uma ideia, lá no período babilônico e medo-persa, existia a crença, por exemplo, só para dar um exemplo de crenças assim que não fazia sentido. Crença no Deus da lareira, tá? O que era o Deus da lareira? Essa mesma lareira que a gente vê, principalmente em filmes, né? Porque nós somos brasileiros, a gente não precisa de lareira, o sol já é bem próximo de nós aqui. Mas em alguns filmes a gente vê a lareira sendo usada para aquecer uma casa. Mas ela surgiu com o propósito de alimentar a presença de alguns deuses. Algumas casas, algumas famílias ficavam alimentando o fogo da lareira porque eles acreditavam que dessa forma eles iriam manter a presença daquele Deus servindo aquela casa. E pior ainda, esses deuses eram tão inconsistentes, tão fracos e limitados, que alguns deles ficavam com medo de perder esse Deus para algum vizinho. O que eles fizeram? Começaram a levantar muros, separando as suas casas das outras casas. E dizem alguns historiadores que é assim que surgiram os muros nas casas como a gente vê hoje. Anteriormente, você tinha os muros da cidade, que fortificavam a cidade, mas as casas mesmo não eram separadas por muros. Mas nesse período babilônico, você tem povos que, por acreditarem que esse Deus era limitado àquele espaço ali daquela casa, eles tinham medo que aquele Deus fugisse e fossem servir outra família. E aí, por isso, eles criaram o muro, como forma de manter esse Deus servindo a eles. Então, quando aparece o judaísmo oferecendo um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus consistente, que acredita numa verdade absoluta, que tem um código de ética que convence, esses povos passam a olhar o judaísmo como um olhar diferente, com um olhar agradável, como um olhar consistente, ok? E veem no judaísmo uma boa opção de crença, beleza? Uma coisa interessante a gente notar que a gente não sabe como que os judeus daquela época evangelizavam. E eu estou colocando aqui aspas porque essa palavra nem existia naquela época, ok? Como que os judeus catequizavam os povos vizinhos? Então, não há referência de judeus catequizando povos que eram politeístas, que acreditavam em vários deuses ou em outros deuses. Eles apenas buscavam catequizar, fazer com que os povos se circuncidassem quando eram povos que já acreditavam no Deus do judaísmo, no Deus Yahvé e tal, mas que não praticavam esses rituais. Então, essa era a única coisa que eles exigiam desses povos vizinhos. Beleza? Um bom resumo do modo como o judaísmo do primeiro século se apresentava
deve considerar os 3 sinais distintivos de identidade nacional. Quais eram os 3 sinais distintivos das práticas judaicas daquele período? Primeiro, eram as leis alimentares, é por isso que você vai ver Jesus combatendo muito as tradições alimentares, quebrando paradigmas. Você vai ver muitos fariseus tentando armar armadilhas para Jesus, porque ele não obedecia essas tradições alimentares. Você tem a observação do sábado, o guardar o sábado, que era muito sagrado para os judeus até hoje, e a circuncisão. Essas eram as 3 práticas que mostravam a identidade do judeu daquela época. E existiam também os 3 maiores símbolos, como eu já até citei anteriormente, os 3 maiores símbolos do povo judeu. Essas eram as características da prática individual dos judeus. Mas do povo judeu, os 3 maiores símbolos eram o templo, Jerusalém e a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que a gente conhece como Pentateuco. Ok? Jesus ele desafiou de maneira muito clara essas tradições alimentares, onde você pode ver lá em Marcos capítulo 7, versos de 1 a 23, Marcos capítulo 2, versos 23, até o capítulo 3, verso 6. Você pode dar uma conferida lá. E Paulo, mais tarde, falou da circuncisão, combatendo a circuncisão como algo sendo crucial. Os judeus acreditavam que a circuncisão era crucial para a salvação de alguém. Paulo combate isso, você vê lá em Gálatas capítulo 5, verso 6, e você vê também lá durante o livro de Atos, naquela briga que existe ali no primeiro concílio de Jerusalém. Ok? Agora a gente vai falar sobre as características gerais dos povos pagãos. Na primeira parte, na primeira sessão, a gente falou sobre as características gerais do povo judeu, que agora a gente vai entrar dos povos pagãos. Ok? A primeira coisa a ser destacada aqui é a mitologia tradicional. A gente conhece bastante, sobre mitologia grega, muito por causa dos filmes que são feitos e tal. E aquilo ali vem de literatura grega antiga mesmo. Existiam muitos deuses na mitologia grega. Tinha deus para tudo. Poseidon como deus do mar, Hermes como deus mensageiro, Zeus como se fosse o deus governador de todas as coisas. E o que acontece? Quando o Império Romano domina os gregos, eles adotam esses deuses para a cultura romana também, até como forma de conseguir manter os gregos sob seu jugo ali, como obedientes a eles e tal. Só que eles mudam o nome, eles botam nomes latinos nesses deuses. Por exemplo, Zeus acaba se tornando Júpiter, Hera acaba se tornando Juno, Hermes se torna Mercúrio, Poseidon se torna Netuno, nomes latinos para os antigos deuses gregos. Tá? A origem desses deuses e das aventuras mitológicas que os cercam são discutíveis. Ninguém sabe a origem exata dessa mitologia grega, do início mesmo. Provavelmente foram consequência natural do animismo ou espiritismo primitivo, nos quais objetos e forças da natureza eram divinizados e adorados. Provavelmente, isso veio justamente da crença de que tudo era Deus, Eles olhavam para o mar, viam que o mar tinha uma potência, era algo estrondoso, algo sublime, e eles acabavam atribuindo um poder personificante a esse fenômeno da natureza. Eles viam o sol, o calor, o poder que o sol tem, e acabavam atribuindo a isso uma divinização também. Então, provavelmente, esses deuses da mitologia grega surgiram a partir dessa crença, ok? Agora a gente vai entrar em algumas filosofias que eram muito divulgadas na época de Jesus. 2 delas são diretamente combatidas por Paulo lá em Atos 17, quando ele vai até o Areópago, ok? A primeira delas é o estoicismo. O que era o estoicismo?
Quem desenvolveu o estoicismo foi um filósofo lá do século III a.C. chamado Zenão. Ele foi para Atenas ensinar ao ar livre e lá ele divulgou essa sua filosofia. Essencialmente é materialista, tá? A visão de mundo da filosofia estoica, ela é materialista. Defendia que tudo o que existe é matéria, com exceção da alma do mundo, na qual toda a matéria se encontra envolvida, e que ele chamou de razão ou logos. Essa palavra aqui, logos, que significa razão, é a mesma palavra utilizada lá em João 1 para traduzir para verbo, quando diz que no início era o verbo e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa palavra verbo, ela no grego, ela é essa palavra aqui, logos, que significa razão, ok? Então, os estoicos, eles tinham uma visão materialista do mundo, tá? Eles acreditavam que Deus era tudo, ou seja, eles eram panteístas, alguns deles eram panenteístas, e eu vou explicar aqui a diferença. No panteísmo, eles acreditam que tudo, literalmente tudo era Deus. Esse fone de ouvido era Deus, essa camisa era Deus, eu sou Deus, essa mesa, essa câmera, tudo é Deus. Você que está me ouvindo, na crença deles, do panteísmo é assim. Na crença do panenteísmo, que também uma ala do estoicismo acreditava, o panenteísmo vai dizer que Deus, ele é parte de tudo. Então Deus, ele de certa forma, ele está presente em toda a criação, sendo um pouco a criação, mas ao mesmo tempo ele é transcendente. Então existe essa diferença. Ambas são heresias combatidas pela Bíblia, ok? O que eles diziam? Que a chave para a satisfação na vida era saber o que os humanos podem controlar e o que não podem. Eles acreditavam o seguinte, que existiam atos em que era dever do ser humano fazer, e existiam atos que esse Deus, que eles acreditavam, esse Logos, tomava conta. Ele que dominava, ele que agia, e nessa área nós não tínhamos que agir. Então, o principal objetivo do ser humano era descobrir até onde o ser humano pode agir e até onde esse Logos, essa razão que eles acreditavam que dominava tudo, agiria também. Então eles faziam essa diferença, ok? E o objetivo do indivíduo deveria ser evitar todos os extremos da emoção ou paixão e buscar o autocontrole, a tranquilidade e a estabilidade em todas as circunstâncias, o que era alcançado com base na razão e na racionalidade. Então, os estoicos tinham uma crença muito parecida com a do budismo em relação ao nirvana, né? O budismo crê no nirvana, que é uma elevação do espírito, uma paz do espírito que você alcança através de você rejeitar os seus prazeres da carne, os seus prazeres corpóreos, né? Os estoicos acreditavam exatamente dessa forma também, com algumas diferenças que a gente não precisa entrar aqui, beleza? Você vai ver Paulo se deparando com eles em Atenas, lá em Atos capítulo 17, verso 18, e ele até combate essa filosofia. Ele cita alguns poetas dos próprios atenienses, ele cita Epimênides e Arato, no verso 28, enfatizando que Deus é imanente. Então, Paulo ele concorda que Deus ele é imanente, ou seja, que ele se relaciona, que ele está aqui entre nós, que nós podemos alcançá-lo. Paulo ele concorda com isso no versículo 27, quando ele diz: ele de fato não está longe de cada um de nós. Nessa parte, Paulo concorda com os estoicos, mas contra os estoicos, ele equilibra a presença de Deus e sua transcendência, dizendo lá nos versos 24 a 26 que Deus ele é distinto, ou seja, ele é diferente da sua criação. Os estoicos acreditavam que Deus ele criou e ele também era a sua criação. Nós acreditamos que Deus criou,
mas ele não é essa criação. Deus ele não é as árvores, Deus ele não é a terra, ele não é o mar. Ele criou o céu, criou a terra, criou o mar, todas as coisas que neles há, ok? Segunda filosofia, o epicurismo, que também no mesmo verso lá de Atos 17, versículo 18, também é citado, ok? Enquanto para os estoicos Deus estaria em tudo ou quase tudo, para os epicureus, que também são chamados de epicuristas, Deus era exageradamente transcendente, ou seja, era inalcançável, não havia como você se relacionar com Deus na visão dos epicureus, sem contato nenhum conosco. Epicuro, que foi o criador do epicurismo, também era um materialista, mas via o universo composto por minúsculas partículas invisíveis. Então, da mesma forma que hoje, através da ciência, a gente sabe que existem os átomos, que são a menor partícula existente, indivisíveis, o Epicuro ele já tinha essa noção 3 séculos antes de Cristo. 3 séculos antes de Cristo, ele já acreditava que o mundo era feito de pequenas partículas invisíveis. Então, por ele acreditar que o mundo era regido por essas partículas, sem nenhum controle de um Deus que governa, sem nenhum governo de um Deus, ele acreditava que as coisas são tudo obra do acaso, que tudo é aleatório, que todas as coisas acontecem acidentalmente, sem que Deus interfira na história humana. Então, enquanto os estoicos acreditavam que Deus era tudo aqui, para os epicureus era totalmente o oposto. Deus está tão longe que não tem como você saber nada sobre ele, nem se relacionar. E tudo que acontece aqui na Terra é mera obra do acaso. Ok? Essa era uma filosofia muito divulgada naquela época. E eles também acreditavam que Epicuro ele não pregava que o homem fosse devasso, que ele fizesse sexo deliberadamente com quem fosse beberrão. Ele também pregava uma abstinência das paixões da carne. Porém, essa crença de que não existia um Deus que governava todas as coisas e que tudo acontecia aleatoriamente sem propósito nenhum, gerou muitos epicureus que acabavam aproveitando essa crença para viver uma vida devassa. Tanto que existe uma frase muito conhecida que você vê em muitos filmes que diz assim: comamos, bebamos e alegremo-nos, pois amanhã morreremos. Essa é uma frase que vem dos epicuristas, que já que o mundo não tem propósito nenhum, já que eu não devo tomar nenhum cuidado ético com o meu corpo, qualquer coisa que fosse, então eu vou viver a vida da minha forma. Então eu vou viver para os meus próprios prazeres, eu vou comer, vou beber, vou me alegrar, porque amanhã eu vou morrer mesmo. Então essa era a ideia que acabava levando os epicureus a tomarem como prática de suas vidas, tá? Apesar de Epicuro não pregar essa devassidão, beleza? Paulo encontrou com os epicuristas em Atenas, lá em Atos 17, 18, junto com os estoicos, e concordou com eles contra os estoicos, de que Deus é diferente de sua criação. Então, Paulo ele concorda um pouco com os estoicos, concorda um pouco com os epicureus, mas tenta mostrar para cada um deles que eles estavam errados de alguma forma. Mas Paulo tinha plena convicção de que Deus também está intimamente envolvido com as questões humanas e um dia julgará o mundo inteiro. Então, apesar de Deus ser de fato, Paulo concorda que Deus ele é transcendente, que a razão humana não pode conceber, não consegue compreender a totalidade de Deus. Paulo ele concorda com isso. Mas ele combate os epicureus falando que, apesar desse Deus ser transcendente, ele também é imanente. Ele também se relaciona conosco. Ele também se revelou à humanidade. E ele se revelou de tal maneira que ele se fez carne, andou entre nós por 33 anos, teve seu ministério de 3 anos, morreu, foi crucificado, foi zombado e ressuscitou ao 3º dia
para morrer pelos nossos pecados. Então, Paulo ele tenta mostrar para os epicureus, os estoicos e todo aquele povo ateniense nessa passagem de que a crença num Deus revelado em Cristo Jesus era algo que fazia muito mais sentido, ok? E haviam outras 3 filosofias aqui que eu só deixei anotada aqui para dar uma para geral aqui, porque eles não aparecem no Novo Testamento. Os estoicos e os epicureus, eles são citados no Novo Testamento, mas esses que eu estou falando, eles não são citados, porém, provavelmente, tanto Jesus quanto os apóstolos devem ter se relacionado com eles de alguma forma, porque eram crenças muito divulgadas naquela época, ok? O primeiro deles eram os cínicos. Os cínicos não têm a mesma conotação que nós temos hoje, né? A gente vê cínico como alguém sonso, como alguém que falta com a verdade em seu agir, né? Os cínicos da época eram um estilo de vida, uma filosofia de vida que acreditava que não existem padrões para que o ser humano possa seguir. O ser humano ele não precisava respeitar nenhum tipo de tradição e isso levava eles a tomarem atitudes muito esquisitas, como, por exemplo, defecar na rua, tomar banho na rua, andar nu na rua, fazer práticas sexuais na rua, na frente de todos, porque eles acreditavam que nenhuma tradição ou padrão de vida deveria ser respeitado. Tudo deveria ser rebelado, que eles deveriam enfrentar todo tipo de instituição de crença que o mundo tivesse acrescido naquele momento. Ok? Então eles eram pessoas que não tinham pudor para nada e muito provavelmente Jesus e os discípulos lidaram com essas pessoas. Ok? Você tem também os céticos. O que eram os céticos? Os céticos eram pessoas que duvidavam de tudo, até mesmo da dúvida. Eles duvidavam exatamente de tudo, tá? Eles afirmavam que pode existir verdade ou pode não existir, pode existir um Deus ou pode não existir. Eles literalmente duvidavam de todas as coisas. E a gente vê muito dessa crença hoje em dia. O que a gente pode comparar os céticos com os agnósticos dos nossos dias. Os agnósticos vem justamente da palavra gnose, que significa conhecimento, e agnose significa não conhecimento, ou seja, os agnósticos dos nossos dias creem que a verdade não pode ser conhecida. Tanto pode existir Deus quanto não pode existir, tanto pode existir verdade quanto não pode existir, mundo espiritual ou não. Eles não afirmam nada. Da mesma forma, os céticos acreditavam naquele período. Ok? E o terceiro e último deles são os neopitagóricos. Os neopitagóricos eram uma nova roupagem da filosofia de Pitágoras. Para quem lembra dos estudos de matemática chatos da escola, você tem ali o Teorema de Pitágoras, né? Que não me pergunte o que eu não lembro de nada daquilo ali, tá? Mas isso deriva de Pitágoras, esse filósofo e matemático grego que viveu antes de Cristo. E o que eles acreditavam? Como isso se tornou uma filosofia? Eles acreditavam que o princípio do mundo era o número. Tudo era número. Tudo você podia matematizar, todas as coisas, as coisas materiais e não materiais. Tudo era regido pelo número. É uma crença que já foi abandonada completamente hoje em dia, mas que na época para eles fez bastante sentido, porque eles quando começaram a perceber que o mundo ele era regido de alguma forma com uma certa ordem no mundo, o Sol, se fosse um pouquinho mais perto, nós torraríamos, se fosse um pouquinho mais longe, nós morreríamos de frio. Tudo isso trouxe para eles uma ideia de que essa matemática, esse número governava todas as coisas. E como era uma crença muito divulgada no primeiro século, é quase impossível de que os discípulos e Jesus não tivessem se relacionado com esse tipo de crença, ok? E agora, gente, nós vamos falar sobre as religiões de mistério.
tá? Eram muito propagadas naquela época, muito praticadas. Até hoje nós temos algumas religiões de mistério, né? Não vou entrar em questões aqui, mas é mais importante para a gente entender como funcionava naquela época. Com a mitologia em decadência e as filosofias reservadas apenas aos poucos da elite, só quem tinha acesso às literaturas de filosofia grega era um pessoal mais elitizado, tá? Então, o que sobrava para esse povo um pouco mais de baixo clero era que eles se devotassem nesse tipo de religião, nesse tipo de prática religiosa. As chamadas religiões de mistério começaram a preencher cada vez mais o vazio religioso de inúmeras pessoas do século I. Em geral, pregavam a igualdade de culto, com servos e patrões adorando igualmente seus deuses. As práticas rituais podiam variar dramaticamente da serenidade ao grotesco. Então, nas religiões de mistérios, que são várias na época, tá? Eu vou dar só alguns exemplos de práticas aqui, mas você tinha tanto práticas que eram serenas, quanto práticas que eram completamente grotescas. Como exemplo de prática serena, você tinha, por exemplo, o ritual de banho à deusa Ísis, que era a deusa do rio Nilo. O rio Nilo é aquele rio que a gente vê lá já em Gênesis, que até hoje, né, ultrapassa a região do Egito ali. E eles acreditavam que existia uma deusa chamada Ísis que tomava conta daquilo ali. E como culto a Ísis, eles se banhavam naquele rio em forma de purificação, de adoração a Ísis. Você tinha também a prática da reflexão em cima de espigas de milho, ou ramos de trigo. Eles pegavam a espiga de milho e começavam a filosofar em cima daquela espiga de milho. Começavam a refletir sobre a espiga de milho, sobre o ramo de trigo. Isso também era uma adoração ao deus do milho, que era Deméter. Então, as religiões de mistério praticavam esse tipo de coisa. E coisas mais grotescas ainda, como por exemplo, como exemplo de prática grotesca, você tinha um tipo de ritual onde havia uma purificação de sangue, chamada de banho de sangue por eles, né? Como que eles faziam? Havia um sacerdote, um sumo sacerdote deles, que entravam numa cova, ele entrava numa cova, deitava, e na tampa dessa cova eles colocavam uma grade de madeira. Em cima dessa grade de madeira, eles matavam um touro. Esse touro, conforme o sangue escorria pelaquela grade, ia caindo aonde o sumo sacerdote estava deitado, e eles só terminavam o ritual quando esse sangue ultrapassasse todo o sumo sacerdote, cobrisse todo o sumo sacerdote. E dessa forma, eles estavam ali adorando ao deus, a deusa Cibele, né? Que é a deusa do sangue deles daquela época, ok? E você tinha também como mais famoso, né, de todos, que a gente vê inclusive em filmes, a adoração a Dionísio. Dionísio era o deus do vinho. Então, por ser o deus do vinho, como se comemorava, como se celebrava o culto a Dionísio? Você se embriagava, perdia o seu domínio próprio, se envolvia na glutonaria, se afogava nos prazeres carnais ali. Eram pessoas que se reuniam que não tinham nenhum limite. Quando eu falo nenhum limite, é nenhum limite mesmo. Eles não faziam distinção entre homem e mulher nos atos sexuais, e por aí vai. Eram coisas bem pesadas mesmo, das piores que você pode imaginar aí. Ok? E era muito difundido naquela época, era o culto mais conhecido, até hoje é muito conhecido devido aos relatos que nós temos, tanto em filmes, em algumas séries, quanto nos escritos também. Ok? E agora eu vou falar do mais importante deles, e eu peço total atenção para esse, porque se você entender essa seita, você com certeza vai entender melhor muitas partes do Novo Testamento. Eu estou falando aqui do gnosticismo, tá? Só para você ter uma ideia, o gnosticismo, quando você estuda a história da igreja,
Ele foi a primeira grande heresia que os cristãos tiveram que combater. E você já encontra livros, cartas inteiras do Novo Testamento escritas exclusivamente para combater os gnósticos que estavam se infiltrando dentro da igreja do primeiro século. Alguns estudiosos dizem que o gnosticismo ele praticamente devastou, ele quase que eliminou o cristianismo nos primeiros séculos. Mas graças ao nosso Deus soberano, ele levantou pessoas capacitadas nos 2 primeiros séculos da igreja para combater esse tipo de heresia, e dessa forma, com o tempo, essa heresia foi morrendo e não teve mais adeptos. Mas o fato é que alguns livros no Novo Testamento combatem especificamente ele. O que eles acreditavam? Gnosticismo vem de gnose. Gnose significa conhecimento. Então eles acreditavam que o homem ele podia ser salvo através de um determinado conhecimento, que não era um conhecimento intelectual como vem à nossa mente, né, quando a gente fala a palavra conhecimento. Mas era um conhecimento revelado por Deus. Era um conhecimento especial que somente uma seita gnóstica poderia receber por causa das suas práticas. Tá? O que isso levava as pessoas a fazerem? O gnosticismo acreditava que ele tinha um pilar de crença. O pilar era: a matéria é totalmente má e o espírito é totalmente bom. Isso é o central que você precisa entender sobre o gnosticismo. Por eles acreditarem que a matéria é totalmente má, então eles acreditavam que Jesus não poderia ter vindo em carne, que Deus não poderia ter se feito carne, como diz lá em João capítulo 1, verso 1 e 2 ali. Então Jesus teria sido uma espécie de fantasma que viveu aqui entre nós durante 33 anos, ninguém tocou em Jesus, nem nada disso. É por isso que lá na carta de 1 João, ele começa dizendo algo parecido com isso: aquele cujos meus olhos viram e as minhas mãos apalparam. Quando João cita isso, ele está querendo combater a heresia gnóstica que acreditava que Deus não poderia vir em carne. Porque se a carne é totalmente má, como que Deus poderia vir em carne? Era isso que eles acreditavam. Só que nós cristãos, nós acreditamos que Deus criou todas as coisas boas. A carne também é boa. Nós é que corrompemos com o nosso pecado. Então a matéria ela não é necessariamente ruim. Nós usamos ela de maneira ruim. Dessa forma, eles acreditavam em 2 formas de Cristo. Uma de que Jesus Cristo foi um fantasma que viveu durante 33 anos aqui na Terra. E a outra, eles acreditavam no docetismo. Tá? Na verdade, o docetismo era essa crença de que Jesus era um fantasma. Mas havia outra crença de que, nos 30 anos da vida de Jesus inicial, ele era uma pessoa comum. Aí, nos 3 anos de ministério de Jesus, Deus entrou nele. E durante a crucificação, Deus sai de Jesus. Alguns deles acreditavam nisso, porque como é que um Deus poderia sofrer numa cruz? E como é que um Deus poderia nascer de uma mulher, se fazer carne da maneira comum? Ok? Isso levava a 2 tipos de práticas dos gnósticos. Um deles falavam da seguinte forma: se a carne é totalmente má, então não tem como controlar. Se não tem como controlar, eu não vou nem tentar controlar. Eu vou me entregar aos prazeres carnais. Uma ala dos gnósticos acreditavam assim, e aí eles se entregavam à devassidão total. Outra ala dos gnósticos pensavam de outra maneira. Espera aí, se a carne é totalmente má e o espírito é totalmente bom, então eu vou alimentar somente o meu espírito. O que eu vou fazer? Vou maltratar a minha carne. Então eles ficavam sem comer, eles se chicoteavam para maltratar a sua própria carne, se autoflagelavam. Esses eram 2 tipos de práticas muito comuns do gnosticismo daquela época, ok? É importante a gente ver
que alguns livros foram escritos para combater essa heresia. Como, por exemplo, você tem 1 João, primeira carta de João, 2 Tessalonicenses, Colossenses, 1 Coríntios, Judas e 1 Pedro, fora alguns trechos do Evangelho de João ali, tá? Então você, dos 27 livros do Novo Testamento, você tem 7 livros ali que fazem referências diretas à heresia gnóstica, para você entender a importância de você focar nesse estudo aqui que eu estou falando, para você ler o Novo Testamento com outros olhos, ok? E existem outras passagens, fora esses textos que eu citei aqui, que também combatem a heresia gnóstica, mas que não tem como propósito principal combater essa heresia, tá? De onde vinha esse pensamento? Esse pensamento vinha de Platão. Como a gente já citou em outras aulas aqui, Platão acreditava que existiam duas realidades. O mundo das ideias, que era um mundo perfeito, um mundo de outra dimensão, e o mundo da matéria, que era um mundo imperfeito, que era onde as coisas males aconteciam. Por fazer essa diferença, os gnósticos fizeram uma tentativa. Quando eles conheceram o Evangelho, eles fizeram uma tentativa de unir a crença platônica com a crença cristã. E aí eles passaram a afirmar tudo isso que eu falei para vocês até aqui. Qual é o perigo disso tudo? O que a gente pode trazer para a prática quando a gente entende a heresia gnóstica? É que até hoje nós temos algumas crenças gnósticas no nosso linguajar. Vou dar um exemplo só deles que eu já até citei em uma das aulas também. Quando alguém se converte a Cristo, a gente diz o seguinte: uma alma foi ganha para Jesus, né? Mas isso, de certa forma, é uma herança gnóstica também, porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, quando houver os novos céus e nova terra, o corpo do homem também será redimido, não só a alma. Então essa separação entre matéria e espírito, ela vem dessa influência grega antiga. Quando alguém se converte, o ideal seria falar: uma vida se rendeu a Cristo. Quantas vidas se renderam a Cristo? Quantos indivíduos, quantas pessoas se renderam a Cristo? E não fazer essa separação. Claro que não é nenhum pecado a gente citar dessa forma, tá, gente? Mas isso é uma heresia combatida no primeiro século, mas que, se você entender, não compreender a importância disso hoje em dia, isso pode te levar a outras crenças. Como, por exemplo, quando você cuida muito do seu espírito e você ignora o seu corpo físico. A Bíblia não condena a glutonaria, não condena a gula, não condena a bebedice como pecado à toa. Ela se preocupa com o teu corpo também. Existe a maneira correta de você administrar o seu corpo. E você tem que cuidar dele tanto quanto a sua alma, porque inclusive é o teu corpo que vai permitir com que você continue podendo ter a possibilidade de alimentar a sua alma. Ok, gente? Só para você entender a importância disso. Depois leiam esses livros que eu citei com esse olhar do gnosticismo, beleza? Você tem, por exemplo, entre os livros apócrifos, o Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé, no início da igreja, foi muito debatido, mas logo no segundo século ele já foi rejeitado pela igreja, segundo ou terceiro século, porque se notou ali claramente influências gnósticas. Era um evangelho onde você amaciava o ego do ser humano o tempo inteiro. Era como se fosse a teologia do coaching hoje em dia, esses pastores coaches que nós temos aí. E segundo, que você tinha muita influência dessa ideia de corpo e espírito, fazendo essa separação, quando na verdade Deus nos criou numa coisa só, que faz de nós uma pessoa, e que isso tudo é que será redimido quando Jesus vier, ok? Tentem tratar isso como uma unidade, gente, beleza?
E para finalizar, gente, eu vou falar apenas de duas práticas muito conhecidas da época e que afetou muito, principalmente após o ano 60 ali depois de Cristo, ok? A primeira delas é a adoração ao imperador. Antes de Cristo, você já tinha alguns imperadores que eram adorados, porém não foram imperadores que pediram para ser adorados. O que acontecia é que esse imperador morria e o outro imperador que entrava no lugar dele canonizava esse imperador que morreu, sacralizava ele, fazia com que houvessem cultos de adoração a ele. O primeiro imperador, de fato, a querer que ele fosse adorado ainda em vida foi, pelo menos pelos relatos que a gente sabe, foi o imperador Nero. O mesmo Nero que tacou fogo em Roma e colocou a culpa dos cristãos no ano 64 e que daí começou a perseguição aos cristãos até o templo ser demolido no ano 70, queimava os cristãos, enfim, isso já faz parte da história da igreja. Esse mesmo Nero foi o primeiro a pedir adoração a ele próprio, ok? Pelo menos pelo que eu estudei, tá? Então, existia essa prática que os cristãos eles se negavam. Enquanto os romanos acreditavam que os cristãos eram apenas uma seita judaica, eles não implicaram com os cristãos. Eles não impediram os cristãos de se negar a prestar cultos aos imperadores. Mas a partir do momento em que os cristãos são vistos como algo diferente, uma ala que se separa do judaísmo, que não tem nada a ver com o judaísmo, aí sim eles passam a ser perseguidos, passam a querer que eles dobrem os seus joelhos para adorar esses imperadores, e os cristãos se negam, e daí começa muita perseguição, que inclusive foi predito por Jesus lá em Mateus capítulo 24, ok? E a segunda e última que nós vamos falar aqui é sobre a prática da magia, tá? A prática da magia era uma forma de você usar substâncias, alguns rituais, era como se fosse o que hoje nós chamamos de macumba mesmo, tá? Era uma forma de você querer controlar os deuses para que eles façam a tua vontade. E a gente vê muita semelhança nessa prática de magia com o que a gente vê nessas igrejas neopentecostais na televisão. Quando eles falam para você colocar um copo em cima de uma TV ou do armário para você receber uma bênção de Deus, é uma prática muito parecida com esses rituais mágicos da época que existiam na época de Cristo e muito anterior a Cristo também. Eles acreditavam que era uma forma deles manipularem os deuses para que as vontades deles fossem praticadas, acontecessem. Ou seja, não existe praticamente nenhuma diferença com o que a gente vê nessas igrejas neopentecostais hoje em dia, tá? Você vê uma passagem muito bonita lá em Atos 19, onde muitos mágicos da época abandonam a sua prática, entregam seus livros de magia para serem queimados por causa do Evangelho. É uma passagem muito linda, vale a pena dar uma conferida. Os mágicos, eles simplesmente são convertidos de fato pelo Evangelho ali, abandonam as suas práticas ritualísticas e passam a servir a Cristo, tá? Depois dei uma conferida lá, ok? Então aqui a gente finaliza nosso estudo, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui que eu separei para depois. A primeira delas usem esses estudos, gente. Se reúnam em casa, com sua família, cada um lê uma página, cada um lê uma parte, tentam refletir, tentar entender sobre aquilo ali. Eu vou deixar, como eu já falei, eu vou deixar o link de cada estudo aqui embaixo, tá, na descrição. E vocês tentem estudar eles e depois leiam os evangelhos com esse conhecimento aqui, que vocês vão perceber que muita coisa vai ficar mais clara para vocês, tá? Muita coisa vai ficar mais clara, especialmente quando Jesus se relaciona com esse tipo de coisa, tanto os rituais judaicos quanto esses povos pagãos, tá? Tentem fazer isso.
Eu não sei ainda se eu vou gravar um vídeo repetindo as aulas anteriores, tá? Então não posso prometer nada aqui, mas de qualquer forma, todo o conteúdo que eu passei falando nas aulas anteriores estarão nesses links que eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, faz o seguinte, comenta aí, tá? Coloca aí no comentário e na próxima aula eu tento tirar essas dúvidas no início da aula e por aí vai, ok? Arruma um tempo para a gente poder refletir sobre isso aí, beleza? Na semana que vem, antes disso, eu queria mais uma vez indicar para vocês esse livro. Quem foi nos estudos viu que eu sempre mostro ele porque ele é muito bom. Para o meu estudo do período interbíblico, eu usei outras fontes também. Usei fontes, inclusive primárias, como aquela ali do Flávio Joséfo, que é a história dos Hebreus. Mas esse livro aqui, do Craig Blomberg, que é Introdução aos Evangelhos, da editora Vida Nova, eu vou deixar o link também para compra aqui embaixo. Ele te dá um panorama muito bom sobre todo o básico que você precisa saber para ler os evangelhos de maneira mais eficaz. Somente lendo a Bíblia você é muito abençoado, não fica faltando, não podemos dizer que fica faltando nada para você. Mas você tendo um conhecimento da cultura da época, de alguns detalhes da época, você passa a compreender de maneira muito mais clara o propósito de cada um dos evangelhos, qual a diferença de um evangelho para o outro. O Craig Blomberg consegue reunir todo o básico nesse livro aqui, ok? Introdução aos Evangelhos, da editora Vida Nova. Dá uma pesquisada lá. Se cada família aí tiver um, vocês já serão muito abençoados. E por último, eu queria falar que na semana que vem nós iniciaremos os estudos sobre o credo apostólico, tá? O que é o credo apostólico? Se você quiser, já pesquisa aí no Google, coloca credo niceno, tá? E você vai ver que é uma pequena confissão de fé que foi utilizada no primeiro ou no segundo século depois de Cristo, já nos primeiros pais da igreja ali, ok? Por que é bom nós estudarmos esse credo? Porque acho que é unânime, tá? Todo cristão, os teólogos confirmam isso que eu vou falar aqui. O credo, ele conseguiu reunir as principais coisas que todo cristão deve crer. Existem aquelas coisas que o cristão pode crer ou não crer, mas aquilo que está no credo, todo cristão deve crer, tá? São as coisas que unificam a igreja de Cristo. Por exemplo, você pode discordar de mim em relação a quando Jesus vai voltar, se vai ser antes ou depois da tribulação, se vai ser antes ou depois do arrebatamento. Mas aquilo que está no credo apostólico não pode ser negado. Quem negar qualquer afirmação ali do credo apostólico, simplesmente a gente não pode dizer que é cristão de fato, um discípulo de Cristo. Ok? E nós vamos separar pelo menos, porque pode se estender, pelo menos em 6 aulas, ok? Nós faremos esse estudo aí durante 6 aulas sobre essas afirmações que tem ali no credo niceno, beleza? No mais, galera, eu queria dizer que vocês tomem cuidado com esse período, tá? É o período da gente cuidar do nosso corpo. O cristão às vezes cuida muito do teu espírito e esquece do teu corpo, tá? Cuidem dele, cuidem dos que estão ao teu redor, tá bom? Pense que se você não levar a sério essa contaminação, pode ser que você acabe causando a contaminação de outra pessoa. Então, se você não leva a sua vida a sério, pelo menos leve a vida do outro a sério. Ok, gente? Vamos orar pela igreja. É o momento da gente oferecer esperança aos incrédulos, tá bom? Porque quando você não tem perspectiva nenhuma do que vem depois da morte, você não tem esperança de uma redenção. E nós, convertidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos a resposta para a esperança que todo ser humano precisa, que é Jesus Cristo. Esse é o momento da gente pregar o Evangelho. Quando a Reforma Protestante aconteceu, ela aconteceu no contexto pós-peste negra,
quando a peste negra varreu praticamente 2/3 da população europeia. Então foi quando o povo estava mais carente em que a reforma protestante veio e foi uma bênção que é para a gente até hoje, é o que nos separa da Igreja Apostólica Romana, por exemplo, que é a Igreja Católica. Então vamos aproveitar esse momento, gente, para pregar o Evangelho. Fale de Cristo, ore pelo nosso país e faça o teu papel como cidadão. Jesus ele ordenou isso também. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Isso tem a ver com a cidadania que o cristão deve praticar, ok? Eu finalizo aqui, vamos orar bem brevemente, ok? Deus amado, Pai querido, te agradecemos por esse estudo, Pai. Te agradecemos porque Tu és o Deus digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. O Deus em que nada foge do seu controle, Pai. O Deus que é misericordioso, o Deus que é soberano. Assim como nós estudamos na primeira aula, Pai, sobre a soberania de Deus nos relatos históricos, nós acreditamos que esse Deus, o Senhor, Pai, permanece soberano sobre a história, Pai. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para lidar com essa situação atual, Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer em espírito e em verdade, que venhamos buscar o conhecimento vindo da Tua Palavra, meditar na Tua Palavra dia e noite. Que essa quarentena, Pai, possa servir para esse propósito, Deus, ao menos, Pai. Pai, pedimos que esses estudos continuem sendo abençoados pelo Senhor, Deus. Que Teu Espírito Santo continue conduzindo cada estudo, Pai. Nos dê clareza em relação ao que estudar e a como estudar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, pedimos que Tu perdoes os nossos pecados e que durante esses dias, Pai, nós venhamos ter sede de buscar a Tua Palavra em espírito e em verdade, Deus, porque a leitura e o estudo da Tua Palavra sem a oração é um estudo vazio. Dependemos do Senhor, Pai. Declaramos aqui o quanto somos pequenos e dependentes de Ti. É o que oramos, Pai. Crendo, Deus, que o Senhor é o Deus que misericordiosamente, graciosamente inclina os seus ouvidos para atender aos nossos chamados, às nossas súplicas. Em nome de Jesus.